Por que os municípios da Grande Oeste estão voltando da fase amarela para o estágio laranja? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo hoje. Hoje chegamos no Brasil a 100 mil mortes pelo Covid-19. Em 5 meses ocorreram essa tragédia em todo o Brasil. Nós precisamos estar atentos e saber que, se não mantivermos o isolamento social, as medidas de uso de máscara, as medidas de higiene pessoal e higiene coletiva e não aglomeração de pessoas, nós teremos cada vez mais o número de casos de Covid aumentando, podendo chegar em mais 5 meses a 200 mil casos, antes de termos uma vacina disponível para impedir a continuidade da transmissão do Covid. Hoje também, aqui na região oeste, os municípios que estavam todos no estágio amarelo vão retornar para o estágio laranja, porque houve um aumento do número de casos, um aumento do número de mortes e um aumento de número de hospitalizações de casos graves nesse período de 7 dias, esses últimos 7 dias. Aqui na cidade de Carapicuíba, nós não temos muita estatística para nos demonstrar o que está ocorrendo na realidade quanto à disseminação do Covid. Barueri, que é uma cidade mais organizada, que possui uma liderança mais efetiva, que é do prefeito Furlan, decidiu por continuar na fase amarela. Mesmo com a indicação do governo do estado para retornar à fase laranja, o município vai continuar na fase amarela por decisão do prefeito Furlan. E o prefeito foi claro em demonstrar o porquê ele vai manter isso. Porque todos os pontos exigidos pelo governo do estado, pela Secretaria de Estado da Saúde, para que os municípios se mantenham ou mudem de estágio em relação ao controle da doença, essas medidas estão sendo tomadas pelo município de Barueri de forma correta. Então, o prefeito de Barueri, como um líder decidiu por manter na fase amarela, dados os dados estatísticos e epidemiológicos que ele dispõe, garante a sua decisão. Já aqui em Carapicuíba, me dá a impressão que os dados estatísticos e epidemiológicos que o prefeito Marcos tem não são tão confiáveis quanto aqueles de Barueri. Então, a decisão do prefeito é continuar acompanhando a decisão do governador Dória nos casos de manutenção em estágios de controle da doença, como também na questão do retorno ou não às aulas. Para voltar à fase amarela, aqui em Carapicuíba e em outros municípios da região oeste, é necessário uma grande colaboração da população. Nós precisamos voltar a tomar medidas de isolamento e de distanciamento social que foram relaxadas nesse período. Muitas pessoas relaxaram isso de uma forma muito contundente. O uso de equipamentos tipo máscara para você fazer o não transmissão e não pegar a doença é essencial para ser continuado e todo mundo usar. A gente tem visto na cidade, ou andando na rua, muitas pessoas sem máscara. É um individualismo muito grande da pessoa em relação a não pensar que ele pode estar transmitindo para outro uma doença tão grave quanto o coronavírus. Então, portanto, a colaboração de todos nós, neste momento, para a volta à fase
amarela, depois a fase verde, depende muito de nós. Depende muito da população nesta questão. Acho que nós, no início da pandemia, quando os casos se resumiam a Manaus, e a gente via uma situação desesperadora em Manaus, abertura de covas coletiva, a falta de aparelhos de respiradores nos hospitais, a população tomou suas medidas de controle. Todos nós começamos a ver que aquilo era muito perigoso. Mas com o passar do tempo, quando o governo brasileiro e os governos municipais e estaduais conseguiram estabelecer um controle maior na questão da rede hospitalar, hoje os hospitais possuem condição para atender um número cada vez maior de pessoas que necessitem ser internadas. Existem respiradores em todos os lugares, né? Na grande maioria dos municípios existe leito com respirador. Então, todos nós nos relaxamos, né? É aquele velho ditado popular: o que o olhar não vê, o coração não sente. Então a gente não está vendo as pessoas sofrerem para serem internadas, sofrerem para abertura de covas coletivas por conta de muita morte. Então a gente está relaxado. E isso precisa acabar. Nós precisamos colaborar. O povo tem que estar colaborando um com o outro para superar essa grande epidemia. Finalizando, gostaria de pedir para vocês a sua opinião sobre a minha posição. E o que você acha disso? O que você acha que cada um de nós, individualmente, deve fazer para que, coletivamente, todos nós passemos com vida e com alegria por essa grande epidemia que está cometendo nosso país. Obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo, quando vamos falar sobre as vacinas.